Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 24º vídeo sobre as nossas reflexões no Evangelho de Mateus. Estamos na sequência aí de 30 vídeos, então hoje é o nosso 24º e vamos então dar sequência. O verso de Mateus, capítulo 7, verso 7, ele nos diz o seguinte: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, a gente falou em vídeos anteriores que Deus quer uma relação próxima, profunda, íntima com cada um de nós. E um desses instrumentos para a nossa relação, nosso relacionamento com Deus é a oração. Claro, você precisa lançar a mão da sua fé, você precisa ir caminhando num amadurecimento da sua fé, através das experiências que você vai tendo com Deus, vendo a atuação de Deus, as movimentações que Deus vai fazendo na sua caminhada, no seu dia a dia. E a oração é um instrumento importante do seu diálogo com Deus. Então, Jesus deixa claro aqui, olha, se você pedir, te será dado. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Só que nós temos que ter um cuidado, né, nessa questão. Por quê? Porque nós temos uma tendência de achar que tudo que nós pedimos para Deus, Ele vai nos dar imediatamente ou vai atender aquilo que nós queremos. Então, é muito importante a gente entender que as coisas não funcionam bem assim. Por quê? Porque Deus, quando olha para a nossa realidade, Ele vê um todo, Ele vê de uma maneira muito mais ampla. E Ele sabe o que este ou aquele pedido pode acarretar. Claro, dependendo do que é. Às vezes pode ser uma coisa simples, às vezes pode ser uma coisa muito mais complexa que vai afetar a sua vida como um todo. Então, em tempos, né, de hoje, que nós queremos tudo, o nosso egoísmo é grande, os nossos desejos materiais são grandes, a nossa busca por poder, por status, por ser reconhecido, por aparecer, a nossa busca em se autoafirmar através de coisas materiais, e não que essas coisas não sejam importantes ou não tenham a sua importância, elas têm, mas na medida certa. Então, nesse curso que a sociedade vai andando, nós temos um grande risco de querer pedir tudo para o nosso próprio bem-estar e benefício, sendo que muitas vezes nós não vamos ter certas coisas, ou elas não vão acontecer no dia e na hora que a gente quer. Então a gente precisa só lembrar o seguinte: a questão da oração, o pedir, o buscar, o bater, é principalmente para que a nossa realidade se transforme, para que a nossa vida e o nosso diálogo com Deus possa acontecer de uma maneira cada vez maior. Porque na oração, quem é transformado sou eu. É a minha fé que está sendo colocada, é a minha fé que está sendo desenvolvida, é o meu egoísmo que está indo embora, porque eu tenho muitas vezes que pedir e orar por outros, por necessidades que não são as minhas, mas são as de outros que eu estou vendo. Então, esse é o caminho. E essa é a realidade. A oração transforma principalmente a mim. Ela move a mão de Deus, sem dúvida, mas ela também pode me mover para muitas coisas. Então, nós temos que também ter uma visão de pedir e buscar e bater pelo outro, por aqueles que têm necessidades, aqueles que são vulneráveis, aqueles que são desfavorecidos por alguma razão, aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades diárias
Você pode ser o canal que vai levar essas pessoas a Deus. Ah, mas e se Deus não responder? Não há problema nenhum, Deus não vai deixar de ser Deus porque ele não respondeu, porque muitas vezes ele não responde por algum motivo, porque ele é soberano e é livre para responder ou não. Agora, se a sua relação está baseada em uma resposta favorável a você, isso não é uma relação. Não é um relacionamento com Deus. Você não pode basear isso nas respostas que você tem de Deus, que você quer ao seu bel prazer. Não. Relacionamento requer incondicionamento. Você não pode condicionar. A mesma coisa. Um pai muitas vezes nega alguma coisa para o filho. O filho pede, pai, eu quero tal coisa. O pai, não, hoje eu não posso te dar, ou não é o momento de eu te dar isso. E é a mesma coisa na nossa relação com Deus. Muitas vezes Deus não nos responde por alguma razão. E isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que Ele continua nos amando, continuará nos respondendo em alguma outra área, em alguma outra situação. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque nós temos uma tendência de fazer Deus nosso empregado ou nosso amuleto. Ah, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E geralmente são coisas para nosso próprio benefício, para o nosso próprio egoísmo. Então a gente precisa ter muito cuidado. A oração é principalmente um meio de relacionamento, um meio de amadurecimento na fé, na sua caminhada, tanto para amadurecer espiritualmente, como para amadurecer como ser humano, como pessoa. Então, você pode pedir sim, buscar, bater na porta, e Deus atenderá no momento que ele achar conveniente e da maneira que ele achar conveniente. Então, a gente tem que ter esse cuidado e sabendo sempre, Deus é soberano para nos dar respostas ou não. Mas lembre-se que o que importa, o que interessa é a presença de Deus no seu dia a dia, a presença de Deus, você saber que Ele está ali cuidando de todas as coisas, que você pode é, ter a garantia que Deus é acessível. Você pode chegar até Ele a hora que quiser, o momento que quiser, e Ele vai te responder. Então, você busca com perseverança e esperança que Deus vai intervir. E muitas vezes as nossas respostas demoram um pouco, é justamente para que eu desenvolva a perseverança, eu desenvolva aquela persistência, eu desenvolva esse ato constante de fé, de acreditar, de saber que Deus virá atender o meu pedido, seja pela minha necessidade, seja pela necessidade de outro, do meu próximo, das pessoas que eu conheço, que eu me relaciono, que eu amo, familiares, amigos, colegas, parentes, pessoas que eu nem conheço muitas vezes, mas que eu sei que estão passando por lutas, dificuldades em outras cidades, estados, países, pessoas que eu cruzo na rua que não são conhecidas, mas que eu sinto ali que parece que tem uma tristeza, uma necessidade, algo que elas estão precisando, e você, naquele instinto, você vai e faz uma oração, por segundos que seja. Então, é essa relação que Deus quer desenvolver com a gente. Não apenas para você pedir e buscar as coisas para o seu próprio benefício, mas para você ser um canal para levar as pessoas, os corações até Deus, para que Ele possa intervir na vida dessas pessoas que muitas vezes não o conhecem e aí vão poder passar a conhecê-lo da maneira que Deus trabalhar na vida delas, que muitas vezes nós nem sabemos como. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Você tem suas necessidades? Claro, e Deus quer atendê-las, mas muitos outros têm necessidades e você pode ser um canal para que Deus também atenda a necessidade do outro, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Fique bem, a graça de Deus esteja com você e no seu dia. E falamos então no nosso próximo encontro aqui. Curte o vídeo, deixa um comentário, deixa alguma dúvida, alguma coisa,
ou uma necessidade que você tem aí de oração, deixa aí embaixo que a gente vai conversando, ok? Um abraço grande.